É importante lembrar que a CNN teve acesso a essa carta em primeira mão ainda em janeiro pelo nosso analista Caio Junqueira. A gente vai conversar então agora com o Kenzo Matida, que está lá em Brasília, tem mais informações para a gente. Kenzo, boa noite. Olá, Luciana. Muito boa noite a você, boa noite a todos. O âncora Caio Junqueira trouxe os detalhes de tudo que estava, de tudo que estava nesse documento. Vamos dar uma olhada aí. A carta, ela foi encaminhada no dia 12 de setembro de 2020, portanto, no ano passado. Ela é endereçada ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A tela vai já mudar aí para você acompanhar o outro trecho da carta, tá aí. Endereçado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao vice-presidente Hamilton Mourão, além do ministro da Casa Civil, então na época Walter Braga Neto, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, e ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O chefe da Pfizer informa que a vacina seria uma opção muito promissora para mitigar os efeitos da pandemia no Brasil e que ele faria todos os esforços para garantir doses futuras do imunizante. Porém, ele ressalta a importância da celeridade na encomenda devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020. Em outro trecho, a Pfizer diz que uma equipe da empresa já se reuniu com representantes dos Ministérios da Saúde e da Economia, bem como da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Informa que foi feita uma proposta para o Ministério da Saúde da vacina que ajudaria a proteger milhões de brasileiros. Mas que, ainda de acordo com a carta, até aquele momento não havia obtido nenhuma resposta. Diante do silêncio do governo federal, Albert Bourla destaca, abre aspas, minha equipe está interessada em acelerar as discussões sobre uma possível aquisição e pronta para se reunir com Vossa Excelência ou representantes do governo brasileiro o mais rapidamente possível. Fecha aspas. Kenzo Matida, bebe uma água, fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta então, obrigada. Agora eu vou chamar aqui os nossos analistas para a tela, Fernando Molica, Thaís Arbex, já estão aqui comigo. Bom, começa então com a Thaís. Thaís, a CNN já tinha adiantado o conteúdo dessa carta, nós falamos aqui através do Caio Junqueira, mas o Brasil não ter sequer respondido o e-mail por 2 meses, enquanto a pandemia aumentava e o coronavírus se espalhava, isso é novidade e é grave, né, Thaís? Boa noite, Luciana. Boa noite, Molica. Pois é, esse foi considerado, inclusive, o principal ponto do depoimento de Fábio Van Garten até agora pelo próprio presidente da CPI, Omar Aziz. Ali, naquele momento em que ele diz que não vai decidir pela prisão, pelo pedido de prisão do senador Renan Calheiros, o relator, ele diz isso, ele diz que Fábio Van Garten traz à CPI uma informação bastante valiosa, que é justamente essa omissão do governo federal em não responder uma carta da Pfizer ofertando vacinas. E isso, Luciana, fica muito claro que não foi uma decisão única, porque, como mostrou Kenzo Matida agora há pouco, a carta foi enviada não só ao presidente da República, foi enviada também ao vice-presidente, ao embaixador do Brasil nos Estados Unidos e mais ministros de Estado. Então, essa informação é considerada bastante valiosa pela cúpula da CPI, Luciana. Ainda vai render, Thaís Arbex. Vou conversar agora com o Fernando Molica. Molica, vale lembrar que foram 3 propostas da Pfizer para o governo brasileiro para a possível compra de 70 milhões de doses, né? Pois é, em primeiro lugar, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Molica. Bom, vamos lá. Pois é, em janeiro, a Pfizer divulgou uma nota, no auge daquela discussão sobre compra vacina, não compra vacina, cláusulas. Então a Pfizer soltou uma nota dizendo que encaminhou essas 3 propostas, sendo que a primeira foi no dia 15 de agosto. Essa carta que a gente mostrou há pouco é de 12 de setembro, mas no dia 15 de agosto, a Pfizer já encaminhou uma carta ao governo brasileiro propondo, oferecendo doses da vacina, oferecendo 70 milhões de doses da vacina, e as primeiras doses chegariam ainda em dezembro do ano passado. Ou seja, essa carta também foi ignorada, tanto que veio essa outra no dia 12 e assim por diante. Então, até no final, quando houve vários pedidos para que o depoente fosse preso, o Fábio Van Garten fosse preso,
O Omar Aziz, que é o presidente da CPI, ressaltou que ele tinha levado para a CPI uma contribuição importante, essa carta que a gente já tinha divulgado aqui na CNN. Mas, enfim, isso revela um desleixo, pelo menos ali uma pouca agilidade do governo brasileiro na compra dessas vacinas tão importantes e tão essenciais. Pois é, o relator Renan Calheiros ficou perguntando de procrastinação muitas vezes, inclusive no dia de hoje, né? Nós veremos ainda. Obrigada, então. Fernando Molica, Thaís Arbex, a gente volta daqui a pouquinho. O ex-secretário de Comunicação confirmou que a carta com a oferta de vacinas da Pfizer ficou 2 meses sem resposta por parte do governo federal. A carta é do dia 12 de setembro, certo, senhor Fábio? O senhor teve contato com a Pfizer a partir de que data? 9 de novembro. Só 9 de novembro? 9 de novembro. E essa carta ficou esses 2 meses onde? Não tenho conhecimento, senador. Então essa carta chegou ao governo brasileiro, endereçada ao senhor presidente da República, ao senhor vice-presidente da República, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao senhor Walter Braga Neto e ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, uma carta falando, presidente e senhor relator, uma carta oferecendo vacina ao Brasil. Chegou no dia 12 de setembro. E o senhor teve contato quando? 9 de novembro. 9 de novembro. Então, durante 2 meses, nenhuma dessas autoridades respondeu à Pfizer. É isso? Me desconhece, né? Eu queria que o senhor respondesse. Durante 2 meses, nenhuma dessas autoridades respondeu à Pfizer? Pelo teor dessa carta, o senhor está correto.